Olá, muito bom dia. Eu sou Cláudia Maila, presidente e fundadora do Instituto de Assistência Social Droma Romani. Estamos aqui hoje com a presença honrada do Babalorixá Pai Wellington de Ogum, para mais uma entrevista do nosso projeto Café com Prosa, que faz parte do projeto étnico, de raízes étnicas, aliás, do Instituto Droma Romani. Muito bom dia, Pai Wellington. Bom dia a todos que nos ouvem, a todos que vão nos dar essa honra com a presença virtual, né? Uma terça-feira de paz, de saúde, de muito axé para todos e todas. É uma satisfação, é um prazer estar aqui. Muito bom. Bom, dando início à nossa entrevista, Baba, o Dia da Consciência Negra, ela foi instituída oficialmente pela Lei número 12.519, de 10 de novembro de 2011. A data de 20 de novembro foi escolhida em referência à morte de Zumbi dos Palmares, líder do Quilombo dos Palmares. Porém, a celebração já fazia parte do calendário escolar de 2003. Quais as contribuições mais relevantes que podem ser percebidas a partir dessa oficialização? Fique à vontade. Antes de propriamente responder a pergunta, eu acho pertinente a gente fazer uma análise histórica do que significa o Dia da Consciência Negra. Infelizmente, como muitas coisas, infelizmente, no nosso Brasil, não é levado a sério, porque nós estamos dizendo que o Dia da Consciência Negra, assim como foi instituído o Dia do Índio e outras datas comemorativas no Brasil, na verdade, não são apenas datas comemorativas, são datas que marcam uma condição, uma situação onde o povo brasileiro está sendo, vamos dizer assim, ludibriado, enganado mais uma vez. Porque não se fala que no dia 20 de novembro é o dia do massacre, aonde se matou Zumbi dos Palmares, aonde ele foi iludido, aonde ele foi enganado e aonde ele foi esquartejado. E, mais uma vez, a meu ver, fizeram um engodo, né, na história para poder justamente maquiar o que realmente aconteceu. Então, no dia 20, ao meu ver e ao ver de muitos dos ativistas, dos historiadores do povo preto, é um dia onde nós não temos que comemorar, muito pelo contrário, é um dia de resistência, é um dia onde marca uma data, né, onde marca o grito de um povo que foi escravizado na Mãe África, foi trazido 6 meses dentro do navio negreiro, na condição de escravo, e que aqui chegou no Brasil para poder ser massacrado, né, ser humilhado e ser pisado até os dias de hoje. Sim. Ótima colocação. Dando sequência à nossa entrevista, a data marca a importância das discussões e ações para o combate do racismo e a desigualdade social no país. Ela também fala sobre avanços na luta do povo negro e sobre a celebração da cultura afro-brasileira. Na prática, Bá, qual é o cenário real que a comunidade enfrenta?
O racismo estrutural ainda persiste? E os avanços com relação à educação? Faça-nos mais uma das suas colocações, por favor. É uma análise muito triste, né? É uma análise onde o nosso povo, na prática, no dia a dia, sabe que o racismo, ele nunca deixou de existir. Nós sabemos que o racismo, ele sempre no Brasil, ele foi maquiado, ele foi é, colocado uma cortina de fumaça para dizer que todos são iguais. Todos são iguais apenas perante a lei, porque na prática, quando você precisa de ir a um posto de saúde, quando você precisa de ir a uma secretaria, quando você precisa ir a uma escola, quando você precisa de qualquer situação aonde você tenha que procurar o poder público, seja ele municipal, estadual e federal, a gente percebe que isso não existe. Essa igualdade não existe. O avanço, vamos dizer assim, a meu ver, ele é praticamente inexistente. Haja vista o que a gente tem visto, por exemplo, hoje, né, está estampado nos jornais a notícia da indicação que o presidente Lula fez à cadeira do Supremo Tribunal Federal, aonde o nosso povo, o povo preto, que dá com certeza mais de 70% da população brasileira, isso declarado pelo último censo, aonde as pessoas auto se declaram, né, negras e negros, pretas e pretas, nós pedimos a sociedade brasileira preta, pediu para que se fosse indicado a uma cadeira do Supremo Tribunal Federal uma mulher e que essa mulher fosse negra. Infelizmente, né, por questões políticas, né, por questões de racismo, e aí pode-se chamar, né, o que comumente as pessoas chamam de racismo estrutural ou de racismo velado, não foi ouvido. Mesmo tendo o presidente Lula uma posição entre todos os candidatos que tiveram presentes no ano passado, a mais progressista possível, nós, na prática, não vimos isso acontecer. Eu vou dar, por exemplo, um exemplo para os nossos ouvintes, né? A senhora com o Instituto Droma Romani, perdão, é um instituto de assistência social. As várias certificações, e aí vamos começar pelo governo federal, que são pertinentes a qualquer instituição da qual a senhora é a presidenta, que é uma instituição sem fins lucrativos, né, uma instituição assistencial por excelência. São certificações que se demoram é, muito tempo para ocorrer. E além dos entraves que são normais, as várias certidões que têm que ser apresentadas, a existência obrigatoriamente de se ter um contador, e mesmo depois de fazer esses vários cadastros, ainda se demora-se muito tempo para se conseguir essa certificação. Se esse tempo demora para a senhora conseguir no Instituto Droma Romani, a senhora imagina para as comunidades tradicionais que são formadas por povo preto, para aquele povo que não teve a oportunidade de ter instrução. Se a gente levar por, por condição que, por exemplo, nós estamos fora da curva, por exemplo, a senhora, eu e outros poucos temos a condição, não é, de ir à academia, de conseguir estudar, de conseguir ter um entendimento, né, social das suas determinadas áreas. Para as comunidades quilombolas, isso é praticamente impossível. Para as comunidades, por exemplo, de Congado, para o povo da periferia, para a comunidade LGBT, enfim, são situações onde a gente sabe que, infelizmente, a informação, né, eles não têm o acesso muito pior. Então,
a meu ver, o racismo ele continua presente, ele continua aí no dia a dia, e quem mais sofre com isso são os nossos descendentes, é o nosso povo que veio, né, e que está até hoje como a mola locomotriz do Brasil. Sim, fato. Bom, a ideia do dia comemorativo é homenagear a cultura afro-brasileira nas escolas, espaços físicos e culturais. É um momento para destacar a importância de valorizar e lembrar um povo que contribuiu para o desenvolvimento da cultura brasileira. Na sua opinião, Fábio, o que é necessário para realmente vivermos uma democracia no Brasil com fundamentos reais de igualdade racial em todos os níveis? Fique à vontade. Bom, primeiramente, na minha humilde e singela opinião, nós temos que tirar as máscaras, né? Nós temos que tirar as máscaras de uma sociedade que não quer aceitar, de uma sociedade que vive colocando para as nossas crianças, dentro das escolas, um verdadeiro engodo. Porque o que a gente vive, né, em termos de liberdade religiosa, né, de liberdade é, e de igualdade, é apenas um grande engodo. Isso aí, eu acho que a primeira coisa que deveria se pregar nas escolas é a verdade, né? É muito lúdico quando a gente vê dentro de uma escola, dentro de qualquer instituição, esse pensamento de que a igualdade, ela existe. E, inclusive, nesses últimos 4 anos aí, né, muita gente tomou coragem de bater no peito e dizer eu sou racista. Quando as pessoas, por exemplo, vêm a público falar nas redes sociais, inclusive em aplicativos, né, de entrega de comida, que não quer receber uma comida das mãos de um negro e que da próxima vez é, mande essa comida por uma pessoa que seja branca, isso aí está estampado, né, que essa pessoa realmente é racista. E eles hoje em dia não têm vergonha de dizer isso. Eles não têm vergonha de atacar uma mulher, entendeu? Eles não têm vergonha de atacar uma criança. E isso, esse sentimento que estava ali às vezes escondido, camuflado, depois que, infelizmente, nós tivemos 4 anos de total inobservância, né, dos preceitos constitucionais, porque, igual eu costumo dizer, as pessoas podem pensar no seu âmago, na sua mente, no seu ori, o que ela desejar. O problema, o crime, é exteriorizar isso, é trazer isso para a sociedade. E isso tem sido feito de uma maneira muito tranquila, muito ardilosa, aonde inclusive autoridades constituídas, tanto do poder policial, igual nós vimos, infelizmente, um delegado de polícia dizer que o mês da consciência negra é balela. Nós tivemos, mais uma vez, em pleno 2023, em pleno novembro da consciência negra, ter que ver isso estampado em todos os jornais, em todas as reportagens, e nada foi feito a esse delegado. Um delegado de polícia classe especial. Nós estamos falando de uma autoridade máxima da Polícia Judiciária Mineira, aonde ele estampa isso em um jornal, para uma TV aberta, não só para o Estado, mas para o mundo. E nada contra ele acontece. Então, aonde que está a corregedoria de polícia? Aonde que está o próprio poder judiciário a que ele é adstrito, a que ele tem que prestar conta, a que ele tem que prestar obediência pela função que ele ocupa? Então, assim, é um erro, é um equívoco muito grande se dizer que nós tivemos algum avanço nessa área, porque o nosso dia a dia nos mostra justamente o contrário. E a cada dia que passa está ficando pior. Sim. Bom,
Então, pegando mais um gancho, né, nessa questão dos estereotipos e preconceitos que fazem com que as religiões de matriz africana sejam estigmatizadas e mal compreendidas, o que pode ser feito para combater essa discriminação vinda da distorção de informações acerca dos cultos dos afrodescendentes? Bem, essa pergunta, talvez eu ficaria aí 72 horas ou mais para poder explicar ela, mas vamos procurar de uma forma a contento explicar que nós vivemos sob uma Constituição de 1988, aonde ela é vista no mundo inteiro como uma Constituição progressista, onde ela é vista no mundo inteiro, aclamada por vários juristas, inclusive que vêm estudar a nossa Constituição aqui no Brasil, e em termos de como funcionamento constitucional, ela é realmente um exemplo, como eu já havia falado. Porém, contudo, todavia, na prática, isso é nulo, porque nós estamos vendo que os anos vão se passando e como geralmente o crime de racismo, ele é um crime que ele tem sido sempre pormenorizado e deixado como injúria racial, ele tem sempre sido desqualificado para injúria racial, que é um crime aí apenado com a cesta básica, com a pena de multa, né, ao passo que o racismo é um crime, né, previsto, inclusive, de forma muito acertada pelo legislador, como um crime imprescritível, como um crime inafiançável, e, de certa forma, se você for analisar na letra da lei que trata sobre isso, você vai ver que se cada situação de racismo que acontece nesse país, não, quando chegasse na mesa do delegado, ou então quando se chegasse o inquérito na mesa do promotor de justiça, ele não desqualificasse o crime, ou então na mão do judiciário, ele não desqualificasse o crime, e começasse realmente a ter uma punição para essas pessoas que se dizem racistas, que são muito tranquilas em dizer isso no Brasil, mesmo sabendo que é um crime, eu acredito que nós estaríamos melhor. Imagine-se a senhora e os nossos telespectadores analisar uma pessoa, uma mãe, né, que ali ela é a progenitora da família, ela é a espinha dorsal da família, né, ou seja, não tem o seu companheiro ou a sua companheira, né, e na qual ela tem ali um, dois filhos. Ela vai ter que trabalhar, ela vai ter que deixar esse menino na escola, ela vai ter que levar esse menino ao posto de saúde, vai ter que levar esse menino para poder cortar um cabelo, vai ter que levar esse menino ao dentista, enfim, ela vai ter que se ocupar de todas as funções e minimamente ter uma condição de ter ainda tempo para poder trabalhar, para trazer o sustento para seus filhos, para o seu lar. E só que, infelizmente, em todos os cantos que ela chega, inclusive na escola para poder matricular o seu filho, ela vai encontrar barreiras. Ela vai encontrar situações aonde irá sofrer literalmente o que a gente costuma o que a gente costuma sempre falar que ou pensar que aconteceu, né, segundo dizem os livros de história, lá na fundação, antes, né, ou pelo menos durante o período que o Brasil virou Brasil. Então, é isso, eu acho que para poder melhorar essa condição, né, inclusive sobre as questões da religiosidade, nós temos que pensar que o Brasil é um país continental, ou seja, o Brasil tem um tamanho de um continente, o Brasil
se aceitam várias religiosidades, né? Aonde a católica apostólica cristã ainda é a maioria, né? Ainda porque a gente sabe que os neopentecostais, mesmo tendo surgido no fim da década de 70 e que chegaram aqui no Brasil inicinho dos anos 80, irão em breve ser a maioria religiosa desse Brasil. Já é a maioria política, porque é a segunda maior bancada, a chamada bancada da Bíblia. Eles estão lá com 154 deputados declaradamente neopentecostais e vai, dentro a pouco, ser a maior comunidade religiosa do Brasil. Porém, contudo, todavia, a gente observa que, infelizmente, em nome de Deus, eles fazem todo tipo de atrocidade. Eles fazem o que fez a Igreja Católica Apostólica Romana, lá na época da Santa Inquisição, das Santas Cruzadas, aonde se matou milhares e milhões em nome de Deus. Hitler só fez as atrocidades que fez com o povo judeu por conta de uma situação onde a religião deu para ele uma permissão divina para poder fazer. E aí eu abro um parêntese, porque a pergunta fala em relação aos cultos. Eu acho engraçado. Salvo a Igreja Católica Apostólica Romana, a maioria das religiões fazem o sacrifício, fazem a imolação de alguma situação no sacrifício. O judeu faz, o, 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 as outras religiões fazem. Só que o grande problema disso aí é que eles não são negros. Eles vêm de uma cultura, de uma tradição, se não europeia, mas não vem de uma tradição africana. E no Brasil, quando o nosso povo chega, ele chega para poder dizer que Inhansã não é Inhansã, ela é Santa Bárbara. Ele chega para dizer que Ogum não é Ogum, ele tem que virar São Jorge. Porque, infelizmente, esse povo veio escravizado. E para poder, a meu ver, acabar com esse preconceito, né, igual a gente viu, por exemplo, na Igreja Católica, lá na Basílica de Aparecida, um padre falar axé. Esse padre, pelos seus pares, ele foi hostilizado. Esse padre, nacionalmente, ele virou notícia porque ele disse axé em uma missa na igreja, na Basílica de Nossa Senhora Aparecida. Então, a gente percebe nesse tipo de comportamento que nós não temos liberdade religiosa, nós temos disfarçadamente uma tolerância. Uma tolerância. Eu, quando fui fazer santo, eu fui obrigado a ir na delegacia de costumes para poder pedir permissão ao Estado para poder fazer santo. Permissão, a palavra foi essa, permissão para poder fazer santo. Isso, vamos dizer assim, já tem um certo tempinho, mas hoje em dia não precisa de fazer isso mais, porque a Constituição, né, nos deu aí essa garantia mínima, né, a Constituição de 88, porém, contudo, todavia, o preconceito continua, o racismo continua, a inobservância, entendeu, de respeitar o outro, de respeitar as situações onde o outro tem o direito de manifestar a sua fé de acordo com o que deseja, continua. Nós estamos vendo, por exemplo, a situação, né, onde está tendo a faixa de Gaza, que ali é um crime, a meu ver, contra a humanidade. É um crime que, por questões religiosas, e a gente sabe que ali, infelizmente, os fundamentalistas, né, tanto de um lado como do outro, se baseiam-se
na questão religiosa, se baseia em Deus para poder estar fazendo as atrocidades que está fazendo, começam a ceifar vidas. Sendo que o princípio de qualquer religião é justamente o contrário. É unir o homem ao Criador, a Deus, a Oxalá, a qualquer outro nome que se dê a Deus. E as pessoas, o ser humano utiliza sempre a religião como uma forma de dominação. Se você observar Hitler, Mussolini, Napoleão, todos os grandes tiranos, todos os grandes conquistadores que massacraram a humanidade, todos eles se apoiaram na religião para poder fazer as atrocidades que fizeram. E hoje em dia não é diferente. Os neopentecostais estão aí atropelando todos e criando uma situação onde eles têm que encontrar, vamos dizer assim, o culpado para todas as mazelas da sociedade. E esse culpado, por enquanto, são as religiões de tradição de matriz africana, são os indígenas, onde eles estão catequizando, né, entre aspas, as aldeias indígenas, são os quilombos, onde eles estão entrando para dentro do quilombo, e olha, se você observar, o quilombo é uma religião de tradição africana. Por quê? Porque lá é o berço aonde se preserva a nossa cultura, porque foi através do quilombo que se veio a capoeira até hoje, aos nossos dias, é através do quilombo que se chegaram as religiões de matriz africana até hoje, para o nosso povo. Então, é muito difícil a gente ver isso, é muito difícil. E, infelizmente, para poder finalizar essa pergunta, eu sei que tem mais, a gente precisa parar para pensar o seguinte: a gente não vê uma sinagoga, a gente não vê uma mesquita ser queimada. Infelizmente, é só terreiro que é queimado, é só terreiro que é invadido, é só quilombo que é queimado, igual aconteceu com Bernadette, que foi um absurdo o que aconteceu. Ela estava sob a proteção da polícia baiana, entendeu? E mesmo assim foi executada, né, há cerca de 3 meses, 4 meses atrás, e aonde se até agora não fizeram nada. Encarceraram-se sim os supostos executores, mas os mandantes desse crime, que a gente sabe que existe mandante, até hoje está solto, até hoje não se viu cadeia. Então, muito triste, né? Em resumo, nós só temos nesse mês de novembro que chamar a atenção para o que vem acontecendo, chamar a atenção para as coisas que realmente tentam fazer um engodo, tentam fazer um disfarce, né? Uma maquiagem do que a nossa sociedade vive. Muito bom. Bom, diante de todo esse contexto que você nos trouxe, para encerrarmos a entrevista, gostaríamos que o senhor dissesse uma mensagem para todos aqueles que usam a própria religião para discriminar outras crenças diferentes das suas, sem terem consciência do grande sofrimento que causam as crianças, mães, pais e toda uma estrutura social que tem o direito fundamental de existir. O que o senhor pode dizer com relação a esta situação gravíssima, vendo que você já trouxe aí toda essa realidade que a gente vive, né, e que a gente observa todos os dias, fale mais um pouquinho para os ouvintes, fique à vontade. Axé. Pois bem, eu acredito, né, que, na verdade, o caminho até o Criador, até Deus, né, até Eledumare, até Jesus, enfim, queira chamar da forma que quiser, ele é um só. Os nomes para esse Deus são vários.
As interpretações para esse Deus são várias. O caminho, na verdade, é um só, porém o nome que se dá a esse caminho e a forma que se quer percorrer esse caminho é o que muda. É o que a gente chama de religião, de religiosidade. Se eu vou bater palma, se eu vou ter um transe, uma possessão, e nós, que somos de matriz africana, acreditamos muito que nessa possessão, nesse transe, esses deuses, eles vêm, né, parte da energia deles, ancestral, vem à Terra nos ver, nos abraçar, nos trazer respostas, nos trazer livramentos. Eu vou contar uma coisa rapidinho aqui. Na sexta-feira passada, eu fiquei até 4 horas da manhã fazendo uma retífica no meu veículo. Quando deu 9 horas da manhã que eu estava prestes a viajar, eu tive um outro problema mecânico. Voltei no mecânico de novo, ele pediu a peça, trocou do carro. Quando deu 13 horas, 1 hora da tarde, que era o horário realmente que eu teria que sair daqui de Belo Horizonte, para poder ir a uma outra cidade, cerca de 300 e poucos quilômetros de distância, para ir 300 e poucos para poder voltar, o carro novamente deu defeito. Resultado, às 13 horas que eu teria que sair, eu não consegui saí às 18 horas, saí às 6 horas da tarde. Ontem, eu conversando com o Caramelo, ela virou para mim e falou assim, não, engraçado. Aí o que que é? Justamente na estrada que a gente iria passar, que é na 040, teve um acidente e mais ou menos se calculando pelo tempo que a gente estava aqui em Belo Horizonte, até e pelo horário que a gente iria sair, iríamos estar passando mais ou menos naquele local onde se teve o acidente. E aí ela costuma dizer, ela fala assim, nossa, realmente foi um livramento. Eu falo assim, olha, eu costumo dizer sempre que às vezes a gente não entende Deus. Às vezes na hora a gente reclama, na hora a gente fala, nossa, e agora? Meu Deus, mas por que está acontecendo isso comigo? E Deus está ali te livrando. Então, eu acredito e quero acreditar que nenhum sacerdote, nenhuma pessoa que está na condição ali de, vamos dizer assim, como falam os cristãos, de pastor, né, das ovelhas, vai pregar o mal. Eu acho que nenhuma interpretação das religiões, pelo menos que eu conheço, né, das que existem aqui no Brasil, que eu conheço, vai pregar para o ódio, vai pegar o rancor, vai pregar o racismo, vai pregar a intolerância religiosa, vai pregar uma forma de segregar o seu semelhante. Só que às vezes as pessoas, e às vezes elas, de uma forma assim imperceptível, fazem isso no dia a dia. Eu costumo dizer que as religiões neopentecostais, elas, como elas não têm tradição, porque elas têm, né, 30 anos ou um pouquinho mais de 30 anos, a grande maioria, as que têm televisão, as que aparecem aí no dia a dia, né, elas não têm 40 anos. Então, eu costumo dizer que mesmo elas não vão pregar o ódio. Na prática, elas cometem isso porque os seus dirigentes eles visam o poder financeiro, econômico e político, porque eles só fazem o que fazem porque têm o poder político. Descobriram que eles estando dentro dos conselhos municipais, estando dentro dos conselhos estaduais, estando dentro das câmaras municipais, das assembleias legislativas e do Congresso Nacional, eles têm poder, né? Estando dentro do judiciário, eles têm poder. Então, eles passaram a ter essa condição de subjugar
os outros, inclusive a própria Igreja Católica hoje, né, que ainda, entre aspas, é a maior religião do Brasil, dentro em breve não vai ser mais, isso pode anotar, tá? Eles se sentem muito à vontade para poder fazer isso. Eles sentem muita vontade para poder nos perseguir, principalmente nós como um todo, como comunidade tradicional. Então, eu queria deixar uma mensagem aqui para que, independente de qualquer religião que a pessoa venha escolher e venha professar, e olha que o Brasil é um dos poucos países que tem essa liberdade, que a pessoa respeite o outro, que a pessoa pare para poder pensar que Deus ele dá para a pessoa a livre escolha, ele dá para a pessoa o direito, inclusive, de não acreditar nele. Porque muita gente fala, o Brasil é um país laico. O Brasil, além de ser um país laico, o Brasil, constitucionalmente falando, e a Constituição, volto a repetir, ela acho que é um dos melhores instrumentos do mundo, ela nos dá, inclusive, o direito de não acreditar em nada, de não professar fé nenhuma. Só que, infelizmente, alguns, e eu falo alguns por questão de dinheiro, por questão de poder, que inclusive até bancos, né, instituições financeiras eles têm, e não pagam imposto por isso, porque é da igreja, alguns manipulam uma grande massa. Então não seja você manipulado pelo pastor, pela pastora, pelo presbítero, enfim, por quem estiver lá no púlpito para poder pregar o ódio, para poder pregar o rancor, para poder pregar a raiva, para poder, igual nós temos aqui em Belo Horizonte, né, uma pessoa que se diz sacerdote, que ele por várias vezes ensinou adolescentes, né, a invadir terreiro. Então não faça isso não. Você tem uma lógica dentro de você que o que não é bom para você não é bom para o outro. Se eu, por exemplo, pego uma faca e coloco ela no meu braço e ela vai cortar, por que que eu vou colocar no braço do outro, que é meu semelhante, que pode não ter a mesma cor que eu tenho, pode não professar a mesma fé, acreditar no que eu acredito, mas que também é ser humano. Quando o negro chegou ao Brasil, né, ele chegou na condição de animal, ele não chegou na condição de humano. E isso faz muita diferença. As pessoas, por exemplo, quando acham assim, não, mas o preconceito e o racismo, na verdade, é a estrutura mental, psicológica da escravidão. O que faz, ou o que fez a escravidão existir, foi o sentimento de que aquele, por questão de cor diferente, ou seja, da melanina, ele é inferior a mim, por ele ter mais ou por ele ter menos. Então, são essas estruturas de preconceito, de racismo, que deram a estrutura para a escravidão. E nós temos que lembrar que, como dizem, a princesa Isabel, ela não foi uma heroína, não. Ela foi uma heroína para o povo branco. Porque se o povo preto, se ela não assinasse a Lei Áurea, o povo preto iria se rebelar e iria se libertar. E a família real iria perder a importância que tem. Ela só assinou a Lei Áurea porque foi obrigada a assinar para não perder o status. E isso os livros de história não falam. Um forte abraço, eu gostaria de agradecer a todos que estiveram até aqui. Com certeza, quando a gente tiver uma oportunidade, estaremos aqui presentes para a gente poder falar um pouquinho mais para o nosso povo, falar um pouquinho mais para os nossos ouvintes. Eu tenho que agradecer às senhoras, agradecer ao Instituto Droma Romani, né? Muito axé para vocês e com certeza a gente estará junto em outras oportunidades. Muito obrigada, Pai Wellington. Gostaria também de fazer uma colocação
né, diante de toda essa realidade que o senhor trouxe, que a gente vê que é tudo isso que acontece diante da nossa a realidade do nosso cotidiano, né? Eu costumo dizer que a gente nunca deve se esquecer que a fé é como uma luz, ela ilumina a nossa alma. Então, independentemente de cor, de raça, de sexo, as pessoas deveriam imaginar que imaginar não, elas deveriam tomar a consciência de que nós estamos aqui, né, neste mundo, neste planeta Terra, para buscar a evolução. E uma das três coisas muito importantes que a gente tem que entender, que uma das primeiras coisas nós temos que ter a humildade, temos que ter a verdade e temos que ter a caridade para com os nossos irmãos, independente da posição econômica que eles se encontram, de cor, enfim, de religião. Vejo a questão da religião aí, como você trouxe. Eu acho que esse estereotipo mesmo negativo em relação às religiões, em relação à religião, principalmente a religião de matriz africana, é muito triste o que a gente vê, isso não se desconstrói, isso é como um preconceito também diante do povo cigano, que sofre até hoje também. Então, assim, eu queria muito agradecer a sua presença, dizer que é muito importante para que mais pessoas ouçam e que, enfim, elas possam refletir sobre o ser humano, porque aqui nós vamos falar sobre o ser humano, né? Então, eu queria muito mesmo agradecer demais a sua presença, mais uma vez, e dizer que é muito importante, cada dia mais, maiores entrevistas, maiores falas, como o senhor trouxe aqui, para que as pessoas possam aí realmente refletir e, quem sabe, né, evoluir um pouquinho diante de todo esse contexto que o senhor trouxe aí. Meu muito obrigado e teremos, sim, outras oportunidades e, enfim, muito axé e sua bênção. Gratidão.